Olha, eu acho que esse projeto do Sérgio Moro é um projeto de regressão histórica muito profundo. Desde que nós derrotamos a ditadura militar, porque ela foi derrotada, nós temos feito um esforço para construir um Estado democrático de direito no Brasil. Um Estado cuja base é o respeito dos direitos do indivíduo, cuja base é a presunção da inocência e cuja referência é o questionamento das práticas da ditadura militar. O questionamento das práticas autoritárias, das práticas que colocam o Estado à frente do indivíduo, que diminuem os direitos do indivíduo, que é uma herança que machucou muito o Brasil. Uma herança que fez milhares de mortos, milhares de presos, que enlutou várias famílias. E, pois bem, o Sérgio Moro está trazendo esse projeto de volta. Não vamos olhar ponto a ponto, porque ponto a ponto tem muitas coisas que a gente tem que apontar mesmo, e eu vou apontar algumas. Mas o importante é ver a essência desse projeto, né? A essência desse projeto é inverter a democratização. Quando nós derrotamos a ditadura, nós condenamos a tortura, nós condenamos a condenação sem prova, condenamos a violência policial. O que o Moro está fazendo hoje é restabelecer o domínio, o poder da polícia sobre os direitos do cidadão. Quando ele diz do direito de defesa do policial, quando ele diz que o policial ele precisa ter sua segurança, segurança jurídica, ele está, de um lado, atendendo a um velho reclamo de quem? De Jair Bolsonaro. O presidente que até hoje nega a democratização, até hoje é um nostálgico da ditadura, até hoje diz que a ditadura fez bem para o país, que ela foi muito boa para os brasileiros, e se recusa, inclusive, a condenar a tortura, se recusa a condenar as execuções. A saudar a falar a segurança de quem foi morto em serviço, de quem se sentia ameaçado, de quem tinha medo. Basta ter medo para você ter direito a isso. Bem, então vamos falar assim. Um sujeito que estava desarmado, mas que poderia reagir. O policial que estava participando dessa operação poderia matá-lo? Foi isso que se fez, por exemplo, em Carlos Lamarca, que foi executado no sertão da Bahia, desarmado. O sujeito que prendeu, interrogou e depois entregou Rubens Paiva aos monstros do doicode no Rio de Janeiro. Ele fez o quê? Ele estava cumprindo o seu dever? Ele não estava tentando cumprir a ordem de investigar? Portanto, de boa fé, aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu. Ou seja, nós estamos na lógica do Estado policial. A lógica da democracia é a lógica da preservação do direito do cidadão, de todo cidadão, inclusive aquele que é suspeito, inclusive aquele que posteriormente pode ser provado criminoso, mas ele tem o seu direito de defesa, ele não pode ser atacado, ele não pode ser sabotado nesse direito de defesa, e muito menos. Se o policial se declara que se sentiu ameaçado, não pode matá-lo. Sinto muito. Isso é licença para matar, não é outra coisa. Isso não é outra coisa. Quem está em dúvida sobre isso, pode assistir ao velho filme Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, que é uma parábola sobre o Estado policial em montagem na Itália, naquele momento, em que um policial comete um crime e forja todas as pistas para impedir que ele seja descoberto. E consegue. É disso que nós estamos falando. Então nós estamos falando, sim, de inverter um esforço
histórico pela democracia, pelo respeito aos direitos do homem. E o interessante, o que é pelo menos assim interessante nesse caso, é que mal foi divulgado esse projeto Sérgio Moro começa a ser questionado por grandes advogados do país, com histórico de defesa, do direito de defesa, como os advogados do Instituto de Direito de Defesa, que hoje soltou uma nota já condenando, e que eu recomendo que se leia essa nota, mas também na Universidade Mackenzie, que ninguém iria dizer que é um centro de pensamentos comunistas, de aliados da luta revolucionária. O professor Humberto Fabretti divulgou uma nota dizendo que toda a base desse projeto é a fé cega e irracional no aumento das penas e no desrespeito aos direitos fundamentais para se conseguir lutar contra atos criminosos. Ele transforma, denuncia, classificar como legítima defesa o ato do policial que mata o suspeito antes de ser ameaçado. Porque até isso ele pode. E ele mostra claramente do que nós estamos falando. De continuar o massacre de jovens negros e pobres do país, que hoje são a grande praga nesta guerra, que faz 60 mil mortos por ano, e que é um escândalo mundial. E quando eu falo que nós estamos retornando, é porque assim que a democracia mostrou um pouco a sua face, em que a denúncia da tortura ganhou força, em que a denúncia de crimes como a morte de Vladimir Herzog, a morte de Rubens Paiva e a morte de outros civis, militares, militantes, simples cidadãos, veio a público, já se fazia uma tentativa de condenar e desmoralizar a defesa dos direitos humanos, dizendo que era uma forma de se proteger os bandidos, de se premiar a impunidade, e por aí vai. É esse espírito que está por trás desse projeto, né? Infelizmente, temos de reconhecer, esse projeto pode e deve ser derrotado, é o que esperamos. Boa parte de suas cláusulas já foram lançadas e derrubadas pelo Supremo anteriormente. Podemos esperar que isso aconteça, mas nós temos de reconhecer que o monstro pôs a cabeça para fora. Temos de reconhecer que o monstro está aí à espreita da liberdade para tentar destruí-la, à espreita dos direitos humanos para tentar destruí-los. E vamos ver, entre esse ministro da Justiça e o presidente Jair Bolsonaro, há uma grande semelhança no desprezo pela vida humana. Jair Bolsonaro falava que policiais e militares precisam de segurança jurídica para trabalhar. Isto quer dizer o seguinte: eles não podem responder à justiça por crimes cometidos no trabalho. Em síntese, é isso que o projeto de Sérgio Moro propõe.